Sim. Beleza. Estamos. Beleza, obrigada. Bom dia, pessoal. Dando sequência, né, esse cronograma de treinamentos, de aspectos da qualidade, né, de requisitos da qualidade voltados, direcionados para a atividade da agência transfusional. Hoje a gente vai fazer só uma revisãozinha sobre o que é não conformidade, e a gente vai fazer um treinamentozinho, assim, uma experiência de fazer isso na prática, de tratar, de resolver não conformidades na prática, tá ok? Então, assim, a qualquer momento vocês podem abrir o microfone, fazer uma pergunta ou uma colocação, caso queiram, tá certo? Então, o tema de hoje é resolvendo não conformidades nas agências transfusionais, tá? Para isso, a gente faz necessário que a gente faça uma revisão do que é não conformidade, né? Por que elas ocorrem, para que a gente possa fazer mais tarde, né, um exercício mais orientado, mais efetivo para todos nós. Então, a gente tem que entender que tudo que a gente faz está sujeito a falha, né? Que não existe perfeição. Todos estamos sujeitos a falhas, por mais profissional que seja, por mais treinamento, capacitação que você esteja, você está sujeito a falhar um dia na sua rotina, né? Independente da bagagem profissional, da experiência e, em cima de tudo, da vontade de não errar, porque todos nós tenho certeza disso. Nós não queremos errar, né? A gente não vem para o trabalho desejando, eu vou fazer hoje uma tipagem errada, né? Até brinco, se você é normal, não é assim, um terrorista, né? Brincando, você não vai começar o seu plantão com vontade de fazer, né, incorrer num erro. Porém, a gente sabe que existem essas falhas e que as falhas podem estar relacionadas ao desconhecimento de uma técnica ou de uma rotina, ou a própria inexperiência, a erros em procedimentos técnicos, ou a tomada de decisão inapropriada, falha de instrumento, de equipamento. Quando eu falo de desconhecimento e inexperiência, eu também posso colocar num outro lado, né, de uma outra forma, também a autossuficiência demais do profissional. Às vezes temos profissionais que estão há bastante tempo na rotina e que se confiam demais em si e não se veem também sujeitos à falha. Então, ter autoconfiança é bom, mas se segurar só nela é perigoso. Em que sentido? Porque você deve sempre cumprir o que está escrito. Não é somente a sua experiência, a sua bagagem profissional, mas são as rotinas que são estabelecidas. E às vezes se encontra bastante dificuldade em cumprir rotinas novas, né? Porque você se fia muitas vezes na sua experiência, somente na sua bagagem profissional. E um bom resultado, né? Um resultado adequado de uma rotina profissional, ele é muito mais composto por N coisas do que tão somente a bagagem profissional, a experiência e o conhecimento da pessoa. Eu tenho que pegar tudo isso e encaixar na rotina daquela instituição, na cultura da organização, né? Então, ter cuidado também com os opostos, né? Então, às vezes eu tenho falhas recorrentes relacionadas à falta de treinamento ou mesmo de treinamentos adequados, com avaliação de eficácia, com acompanhamento da mudança de cultura que se pretende com cada treinamento. Mas eu também posso ter a resistência em se adaptar a novas rotinas, né? Por conta de uma experiência já construída de outra forma. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nós devemos ter um cuidado assim bem zeloso nesse sentido de olhar, né, se estamos nos apegando demais a tudo que a gente já conhece e evitando ou dificultando a adesão a novas rotinas, novas situações, né? A gente não pode querer trabalhar como trabalhávamos há 10 anos. Né? Em 10 anos, eu estava até fazendo uma reflexão esses dias, em 10 anos, quanto a nossa vida virou, né? Quanto a nossa vida mudou. Hoje a gente faz tudo pelo WhatsApp. Há 10 anos não se usava o WhatsApp como se usa hoje, né? Eu acho que estava no comecinho do uso do WhatsApp.
Então, muitas coisas mudaram. E por que eu quero continuar trabalhando, principalmente numa área que é ciência, que é tecnologia, da forma que eu trabalhava há 10 anos, né? Eu tenho que me abrir às coisas novas e aderir realmente a essa mudança de rotina sob pena de incorrer em falhas. Nós sabemos também que todas as falhas que acontecem na área da saúde, normalmente são falhas que, mesmo leve, podem ocasionar graves situações. De que forma? Se eu falar, por exemplo, no setor imobiliário, e lá você trabalha no imobiliário, você faz o cadastro de um cliente errado, é uma falha, né? Pode acontecer o quê? Dele demorar a alugar ou comprar aquele apartamento e tal, mas não vai, provavelmente, incorrer numa falha, vamos dizer assim, numa insegurança para ele do ponto de vista da saúde e da vida dele. Quando a gente fala na mesma situação de erro de cadastro, e eu estou falando de um paciente no hospital, eu posso ter N coisas, né, que podem acontecer com a saúde dele dentro do hospital, porque o cadastro dele está errado, né? Então, eu posso ter exames com laudos que não vão ser entregues, ou atraso no processo transicional, que é o nosso caso, ou erros mais graves, de eu confundir e acabar porque o cadastro dele está errado, ele pode ter um homônimo e eu posso acabar fazendo, né, meu processo transfusional equivocado, porque a identificação dele, o cadastro, foi feito errado. Então, vocês podem perceber que até falhas teoricamente pequenas, na nossa área, são falhas que podem transcorrer e acabar num grande prejuízo, um grande dano para o nosso paciente. Por isso que a gente traz ainda esse pouco de conceito, para a gente entender. Toda falha na área da saúde é uma falha que pode terminar numa fatalidade, por isso que a gente precisa, todo mundo está sujeito a falha, a gente sabe que os processos podem falhar, mas a gente tem que ficar em eterna, diária, periodicamente, vigilância, para que nada saia do trilho, do desejado, porque pode incorrer num dano severo para o nosso paciente, não é isso que a gente quer, tenho certeza disso. Então, a não conformidade é um resultado de um processo que gerou determinado item fora do esperado, então eu espero, ao fazer uma tipagem ABO, encontrar os resultados adequados, né, com todas aquelas cruzinhas, vocês vão me perdoar que eu não sou de laboratório, tá? Então, você espera ter um resultado dentro daqueles parâmetros que estão determinados, né? Eu espero atender o requisito. Uma não conformidade nem sempre afeta o uso do produto. O que é isso? Eu posso ter uma não conformidade onde, eu vou dar um exemplo da área de fabricação de brinquedo. Vamos dizer que o projeto de determinado brinquedo, de um carrinho, fosse que ele fosse sair da cor vermelha. E aí, ele saía da cor azul. Isso, em tese, é uma não conformidade, ok? Se o projeto do carrinho é para ele sair vermelho, ele sai azul, então eu estou saindo diferente do que foi desenhado, né? Do que foi esperado. Então, isso é uma não conformidade. Mas não afeta o uso do produto, porque o carrinho, em tese, ele é um carrinho que estava funcionando direitinho, andando direitinho, o problema era só a cor. Então, isso pode acontecer também na não conformidade. Na saúde é mais raro, mas pode acontecer em que eu tenho uma não conformidade, porém ela não afeta o uso do produto. A não conformidade apenas diz que ele está fora do padrão esperado. Então, eu planejei um carrinho vermelho e ele sai azul. Ele saiu fora do padrão esperado, mas ele não afeta o uso do produto. Isso, como eu falei, para a gente é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer. Eu já falei essa frase para vocês, né, esse texto, mas eu vou repetir de novo. O maior legado, eu não vou falar somente em certificação ISO, mas eu vou falar em implantação de sistema da qualidade, em ter um sistema ou ter uma gestão da qualidade, ou ter um escritório da qualidade, ou ter requisitos da qualidade implantados. O maior legado que uma implantação dessa, né, de um sistema, traz para uma organização, pessoal, é o tratamento de não conformidade. Por quê?
porque é no tratamento de não conformidade, é nessa vigilância dos processos, é aprender com os erros que traz uma melhoria diária aos nossos processos. Ah, Natália, você está dizendo que é bom errar porque a gente aprende? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que de um erro a gente pode melhorar o processo, porque nós sabemos já que, apesar de que entendemos que nos processos podem existir falhas, né? É esperado, teoricamente, que se fale, não é aceitável que se fale. Não sei se vocês estão entendendo, mas eu vou explicar de novo. Nós sabemos que em todo processo de trabalho pode acontecer a qualquer momento um desvio. Nós sabemos que todas as pessoas podem falhar. Entretanto, na nossa área, que é a área da saúde, na área da terapia transfusional, qualquer erro, ele é inaceitável, porque qualquer erro, ele pode imputar na vida de alguém, né? Nós poderemos deixar de salvar a vida de alguém ou de ocasionar a morte de um paciente. Então, os erros, eles devem ser encarados com seriedade. Nós devemos expor esse erro teoricamente, assim, expor dentro de uma situação para estudá-lo, né? Não para constranger as pessoas, né? Não para revelar dados e fatos, mas para entender por que aquele erro aconteceu, né? E aí, o X da questão, quando a gente tem uma certificação ou tem um sistema da qualidade estruturado, onde eu tenho uma tratativa definida para não conformidade, é que eu vou aprender com esse erro. Eu não vou só corrigir na superficialidade, né? Eu vou aprofundar o estudo e vou chegar numa melhoria de processo, cujo objetivo é que ele não aconteça mais, pelo menos pelo mesmo motivo, né? E a diferença de uma empresa que tem certificação para uma não, relacionada à não conformidade, é que a que tem certificação, a que tem sistema de gestão, ela trata a não conformidade. E a que não tem, ela resolve só ali apagando um incêndio, mas ela não procura saber por que é que aquele incêndio ocorreu. Portanto, a chance de acontecer um incêndio novamente na empresa que não tem certificação, não tem sistema da qualidade, é muito maior do que na empresa que não tem. Porque ela trata, ela estuda e ela, acima de tudo, aprende com aquela fragilidade. Então, existem basicamente duas causas, assim, macro causas de não conformidades. Uma, quando eu vejo que diferentes pessoas cometem o mesmo erro, provavelmente eu vou ter um erro de processo. O que é esse erro de processo? O procedimento, a rotina não está talvez descrita corretamente, conforme a realidade. Ou posso ter uma ou duas etapas que não estão funcionando corretamente. Ou mesmo, eu posso ter no meu procedimento, como é que diz, um texto que me permita tomar mais de uma ação, não seja objetivo, claro, orientativo, né? No meu processo, eu também posso ter o que mais? Eu posso ter falhas de controles. É muito para a gente, é muito tranquilo. E quando a gente fala, o que é um controle dentro do processo? À medida que eu descrevo uma dupla checagem, uma conferência, uma retipagem, uma conferência, uma inspeção da amostra com RT, com os dados no sistema, quando eu falo de consulta de histórico transfusional, tudo isso é controle de processo, objetivando resultados adequados, com qualidade e segurança para o paciente. Então, isso são controles de processo. Mas eu posso ter no procedimento uma falha de descrição que não prevê esse controle naquela etapa. Eu posso também ter o controle definido, mas eu posso estar sendo executado de maneira não adequada à realidade, por exemplo, né? E à necessidade do processo. Então, quando eu tenho diferentes pessoas cometendo o mesmo erro, muito provavelmente eu vou ter um erro de processo. Se eu tenho um erro
repetido pela mesma pessoa, uma das coisas que eu vou logo investigar é: essa pessoa é capacitada para essa função? Ela, se capacitada, ela é conhecedora das suas responsabilidades e obrigações? Houve treinamento adequado para executar a atividade? Essa pessoa foi avaliada e liberada para a execução de atividades? O treinamento, houve treinamento, mas o treinamento ele foi eficiente? Houve alguma avaliação de efetividade, de eficácia? Houve algum monitoramento dessa pessoa depois desse treinamento? Se realmente ela adquiriu aquela cultura, aquele conhecimento necessário? Então, tudo isso precisa ser olhado quando eu falo de capacitação como causa de uma não conformidade, onde a gente observa que aquele erro é sempre repetido pela mesma pessoa. E aqui a gente poderia discorrer sobre outras coisas também. Por exemplo, quando eu olho para a capacitação, para a pessoa, essa pessoa ela está colocada na função mesmo adequada para ela? Há condições de execução do trabalho, então a gente tem condição de descer mais no detalhamento. Se não é o caso, senão a gente ia perder muito tempo aqui e não ia para o prático, que é o mais interessante para o dia de hoje. E o tratamento de não conformidades envolve algumas ações, né, que devem ser executadas para que a gente realmente trate a não conformidade e não fique só na superficialidade da primeira ação, que é apagar o incêndio, como a gente tem falado nas outras vezes que falou de não conformidade. Quando eu me deparo com um desvio, com um problema, com um erro, com uma ocorrência dentro da minha agência transfusional, eu tenho que parar imediatamente e fazer a seguinte pergunta: existe algo que eu posso fazer para minimizar este erro ou para corrigi-lo? Então, isso, quando eu faço essa pergunta, eu estou nessa fase aqui: disposição, ação imediata, correção. Então, recebo uma amostra divergente da minha RT. Eu faço uma pergunta: eu tenho o que fazer nesta hora? Tem. Você vai devolver a RT, vai descartar a amostra, vai solicitar nova amostra, né? Eu acredito que seja isso que ocorre de rotina na agência. Então, você corrigiu aquele fato daquele momento, né? E essa ação é uma ação pontual, por quê? Porque atua num exemplo, atua numa etapa do processo, numa situação pontual, vai atuar na amostra do seu Francisco José dos Anjos Pereira, da enfermaria 334. Certo? Então, uma ação pontual, pessoal, que vai para um caso. Essa ação ela vai evitar que amanhã chegue outra RT divergente da amostra? Com certeza não. Por quê? Porque ela não estudou o processo, ela não estudou o que foi que fez com que a pessoa que colheu a amostra, preencheu a RT, não observasse que elas eram divergentes. Por isso que a gente chama de ação pontual, de ação superficial, né, e de correção, porque vai corrigir somente aquele fato. Que é importante ser feito, porque eu preciso corrigir aquela RT e aquela amostra, que são divergentes, porém elas não vão resolver esse problema. Uma outra ação que deve acontecer, né, logo depois da ação imediata, é a ação corretiva, né? A ação corretiva, você vai fazer antes disso uma análise de causa raiz, a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre isso. Fazendo essa análise de causa raiz, né, onde você estuda o problema, estuda o desvio com uma profundidade necessária a traçar realmente as ações, as causas relacionadas a esse desvio, e traçar a ação corretiva, que são ações abrangentes, sistemáticas, que visam enxergar todo o processo e para além dele, para assim você definir ações que serão sistêmicas, abrangentes e evitando reocorrência. Então, você não vai atuar tão somente na RT e na amostra do seu Francisco José dos Anjos Pereira. Você vai atuar no processo de coleta de amostras para testes transfusionais, no preenchimento da RT, na solicitação de transfusão, no processo pré-analítico.
Então, você vai ter uma ação muito mais abrangente, você vai olhar para o processo e não para essa atividade específica aí do seu Francisco José dos Anjos Pereira. Aí, usando aqui só uma definição para a gente fixar esse conteúdo, disposição, ação imediata, é a ação tomada assim que a não conformidade é identificada. Eu, aqui lembrando que, às vezes, acontece a gente receber a não conformidade e a pessoa nem fez a ação imediata. Gente, assim que eu me deparo com um problema, que eu me deparo com um incêndio, eu não posso ficar pensando não, que o negócio está tocando fogo, eu tenho que apagar o incêndio, se é que existem ações relacionadas que eu possa fazer, né? Só lembrando que algumas não conformidades eu não tenho mais o que fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico. Vamos dizer que você é responsável por uma agência e você passou umas semanas, por algum motivo, sem ir na agência. Quando você voltou na semana seguinte, que você foi verificar os mapas de temperatura, não haviam verificado nenhum momento, nenhum horário da semana anterior que você não estava, as temperaturas dos hemocomponentes e do ambiente, né? Então, não tinham verificado. Você não vai poder voltar no tempo para verificar essa temperatura. Então, não tem o que fazer, do ponto de vista de ação imediata, para corrigir esse desvio que foi a não verificação da temperatura nos dias tais, certo? Então, ação imediata, nesse caso, você não vai ter. Porém, a maioria dos casos, nós temos sim o que fazer como ação imediata. Então, é essa ação tomada assim que a não conformidade é identificada e o objetivo é eliminar suas consequências. O objetivo é diminuir o dano, o objetivo é minimizar o erro, o objetivo é corrigir o erro se possível for. Quando eu falo que recebo na agência uma amostra divergente da RT, eu tenho como corrigir aquela amostra, aquela RT, devolvendo a RT, descartando a amostra, solicitando nova. Eu tenho como resolver aquela situação. Então, passada a disposição, feita a análise de causa, nós vamos ter a ação corretiva, que é a atividade realizada para eliminar a causa. Agora, é fundamental que se faça uma correta, uma adequada análise de causa, um estudo do porquê aquilo aconteceu, para que eu possa traçar ações corretivas adequadas. Eu não posso ficar só atribuindo treinamento, por exemplo, é uma coisa que a gente sempre coloca, sempre treinamento. O treinamento, sim, deve ser uma ação corretiva, mas normalmente é uma ação corretiva secundária. Porque eu não posso somente apostar todos os meus dados em que um treinamento vai resolver. O que resolve? Resolve a avaliação de eficácia, é um acompanhamento desse. Depois desse treinamento, essa pessoa ela continua executando de forma errada o processo, continua acontecendo. Se tiver continuado acontecendo, você tem que fazer uma reanálise dessa não conformidade, porque muito provavelmente você não traçou uma ação corretiva adequada, né? Também não, melhor dizendo, a ação corretiva ela tem por objetivo prevenir uma nova ocorrência desse mesmo desvio. Então, aí a gente faz uma perguntinha para vocês, tá? É preciso tratar a não conformidade? Digo para vocês que sim, que é fundamental e imprescindível para a melhoria dos nossos processos. E eu peço a vocês encarecidamente, não escondam as suas não conformidades. Uma outra coisa, não corrijam sem registrar. Gente, é um grande risco. É um grande risco. Não tenham dúvida, se você esconde o que acontece, você corrige ele, não registrei a temperatura, eu vou preencher aquilo logo tudinho antes que alguém veja. Não faça isso. Não faça isso. Porque você não vai corrigir o problema. Amanhã, esse problema vai virar uma imensa bola de neve. Certo? Vai virar um monte de sujeira debaixo do tapete. E aí, de uma pequena falha, pode acontecer um turbilhão de coisas aí na sua agência. Inclusive, Deus me livre, uma morte de paciente, porque começou com um errinho besta. A maioria dos problemas começa com um errinho besta, que vão sendo pormenorizados, até acontecer uma grande falha,
né, com um grande prejuízo, que no nosso caso, como eu já falei desde o início, que trabalhamos com a área da saúde, um prejuízo pode gerar um dano irreversível na vida de alguém. Então, as não conformidades, elas podem ser geradas por falhas relativas aos requisitos da norma, das legislações, de especificação técnica, erros em relação aos requisitos do documento da qualidade, inadequação de equipamentos e materiais especificados, falhas nos registros. Aí, só lembrando que a não conformidade não deve ter caráter punitivo, né? Elas são abertas para os processos e não para as pessoas, devem ser vistas como oportunidade de melhoria. Entretanto, não é para a gente achar que por conta disso eu posso errar. Né? Nós devemos trabalhar com seriedade, sempre lembrando que qualquer falha nossa pode imputar no adoecimento do nosso paciente, né? Na piora do seu estado de saúde, ou até incorrer na morte de um paciente. Então, apesar de não ter caráter punitivo, nós temos que ter consciência que as consequências ocasionadas por qualquer falha nossa, elas podem sofrer sanções administrativas, que são sanções, que são outras ações que não estão relacionadas ao tratamento da não conformidade, mas sim as consequências da falha que você teve no decorrer da sua rotina de trabalho. Tratar uma não conformidade é corrigir um problema, né? Não é só isso, é mais do que isso, é garantir que ele nunca mais ocorra. Então, aí eu vou dar umas 5 dicas rapidinhas para a gente poder entender bem esse conceito de tratar não conformidades. Uma, não ter medo de abrir relatório de não conformidade. Nós não podemos ter medo. A gente precisa acabar com esse mito de que eu não posso ter não conformidade, senão eu não vou ter acreditação ONU. Eu não posso ter não conformidade, senão eu não vou ter acreditação não sei da onde. Eu não posso abrir não conformidade. Isso é um mito, isso é um erro, isso é uma distócia de entendimento do conceito de tratativa de não conformidade. É necessário, sim, a abertura de não conformidade. O fato de você abrir não conformidade não quer dizer que o seu processo de trabalho seja mais ou menos bom do que o outro. Significa dizer, sim, que você está atento a qualquer desvio que possa acontecer na sua unidade. Então, abram não conformidades, não fiquem paralisados sem querer abrir. Né? É uma ferramenta fantástica, disciplina demais como deve ser tratado o não atendimento ao requisito. A gente aprende como tratar quando sai do planejado, sai do trilho, né? Isso demonstra maturidade, entendimento dos requisitos da qualidade. Trate o assunto enquanto ele estiver quente. Pelo amor de Deus, pessoal, às vezes a gente recebe não conformidade, nós estamos em maio. Às vezes a gente recebe não conformidade de setembro, de outubro de 2020. Você vai se lembrar o que aconteceu para poder estudar a causa da não conformidade? Com certeza não. Né? Às vezes a gente não lembra o que jantou ontem, o que almoçou ontem, o que comeu domingo. Eu vou me lembrar o que aconteceu na minha rotina de trabalho no dia 20 de setembro de 2019? Jamais. Só se for aquela mulher, aquele filme americano, daquela série que eu agora me esqueci, que ela se lembra de tudo, de todos os dias, horas e minutos da vida dela, mas porque ela tem um problema no cérebro. A gente normal não lembra, né? Então, aconteceu o desvio, apaga o incêndio e vai estudar o problema. Vamos estudar a causa, vamos abrir o relatório, vamos registrar. Lembrando que eu só termino a não conformidade quando eu avalio a eficácia da ação corretiva, que é a última ação que a gente vai executar na não conformidade. E aí, qual é o problema que eu vejo? Que muitas vezes a gente fica aqui na ação imediata. Eu corrijo só a divergência da amostra do seu Francisco José de Anzóis Pereira com a RT e pronto, está feito. Já resolvi meu não conformidade. Resolveu, não. Você fez a primeira etapa. Ok? Então, tendo entendimento que eu tenho que extrapolar. Muitas vezes pode acontecer dessa análise de causa não ficar só com a unidade da agência. Pode ser que precise de auxílio para analisar, pode ser que precise de intervenção aqui da coordenação das agências, da própria Imunemato, que é ligada a vocês, ou até da qualidade aqui, né, de nós aqui do Hemocentro Coordenador. Entretanto, eu tenho que ter esse entendimento que eu não posso ficar só na primeira ação. Né? E aí, lembrando que todos nós somos muito ocupados, né? Mas a gente não pode alegar que tem outras tarefas, não tem tempo para abrir não conformidade,
que vai acabar acontecendo um grande desvio, uma falha grande, e pode trazer um grande atraso para o seu trabalho, para o seu serviço. Então, eu tenho sim que ter esse olhar atento para a ocorrência de desvios e tenho que ter a disponibilidade de tratar essas não conformidades de forma efetiva, como objetivo de melhorar o meu processo de trabalho. Lembrando que eu devo ter cuidado na redação do relatório de não conformidade, às vezes você traz informações que não são necessárias. Lembrando que não devemos expor o nome das pessoas, né, principalmente pacientes, porque nós temos que salvaguardar as informações deles. O que é que eu tenho que ter como informação? Basicamente, eu posso ter as iniciais do paciente e devo ter um número, uma condição de rastrear até o prontuário desse paciente, né? De chegar do paciente ao doador, do doador ao paciente. Então, eu preciso ter números. Eu posso lançar a mão de usar o número da bolsa, se tiver bolsa envolvida, o número da amostra, ou número de prontuário, ou se as iniciais e data de nascimento com o número de prontuário, né? Eu tenho que ter esse tipo de informação na descrição da minha não conformidade. Ter cuidado para não misturar na descrição da não conformidade já a ação imediata, já uma possível análise de causa, porque às vezes a gente pega muito essa mistura, né, na narração, isso dificulta a análise de causa raiz. Então, tenha um cuidado para fazer uma redação mais enxuta, mas que você possa ter realmente uma informação efetiva para análise de causa raiz. Cumprir os prazos estabelecidos, à medida que você traça um plano de ação, você deve traçar na ação imediata, eu faço as ações para corrigir aquele problema pontual. Faço a minha análise de causa. A partir da análise de causa, eu vou fazer um novo plano de ação, que são das ações corretivas, que devem ter prazos desafiadores, ou seja, que eu também não espere muito para mudar o meu processo, sob pena de ocorrer novamente aquele desvio, porém, devem ser prazos que sejam execuíveis. Eu também não posso botar, por exemplo, eu vou fazer uma aquisição de um equipamento, de um instrumento, ou de propriamente um reagente, ou eu vou mudar todo um processo de trabalho, que aí vai requerer um ajuste com, por exemplo, as equipes de enfermagem, ou com os médicos prescritores, que demanda assim, um cronograma, um planejamento, eu também não posso botar para fazer amanhã. Né? Mas eu também não posso esperar 6 meses, um ano para fazer essa mudança de processo. Então, eu tenho que, na hora de traçar um plano de ação para ação corretiva, eu tenho que traçar prazos que sejam desafiadores, porém execuíveis. E para isso, também eu preciso que cumprir esses prazos. Porque às vezes também a gente traça os prazos e não cumpre. Por isso que eu preciso também monitorar se aqueles prazos estabelecidos eles estão sendo cumpridos. E aí, né, por final, depois de fazer todo o meu caminho da não conformidade, fiz a minha ação imediata, abri meu relatório, fiz a ação imediata, não esperei para poder estudar, fiz a minha análise de causa, estabeleci as ações corretivas com prazos exequíveis, cumpri os prazos, e aí, acabou-se a não conformidade? Não acabou. Eu preciso avaliar. Tá, naquela não conformidade da amostra, seu Francisco José dos Anzóis Pereira, vamos dizer que a causa que nós encontramos é que a equipe de enfermagem não tinha um protocolo adequado para a coleta de amostras para fins transfusionais. Então, no processo de trabalho da enfermagem, não estava descrito todas as verificações necessárias para o controle do processo. Então, eu defini que eu precisava, né, adequar o processo de trabalho e assim revisar o procedimento, treinar as equipes para ter esse processo. Depois de eu fazer tudo isso, eu tenho que voltar e analisar se isso continua acontecendo, para definir a eficácia. Se continuar acontecendo, eu tenho que voltar para analisar a causa raiz novamente, porque provavelmente tem outra causa raiz que eu não consegui ver e que está ocasionando a reocorrência desse desvio. Então, eu só encerro uma não conformidade ao avaliar a eficácia da ação corretiva e ao constatar que realmente ela foi eficaz e corrigiu aquele problema.
E aí, como tratar uma não conformidade? Né? Esse é o relatório que nós usamos, o relatório cópia física, porque hoje a gente já pode abrir a não conformidade no sistema Qualiex, né? Que a gente já mostrou aqui para vocês como ele é para documento. Então, você pode abrir a não conformidade lá no Qualiex. O acesso é o mesmo do Docs, do Documentos. Depois a gente pode até ver com a doutora Denise a possibilidade da gente fazer também um momento abrindo já no Qualiex, para vocês terem essa experiência. Então, resolvendo não conformidades, ao resolver uma não conformidade, uma primeira atitude que eu tenho é não fazer isso que está nessa figura, que é varrer o problema para debaixo do tapete, eu não devo esconder, não devo corrigir sem estudar, não devo maquiar a não conformidade. Pessoal, é grave, porque vai acontecer isso aí que a gente está vendo nessa figura. Vai acontecer um monte de sujeira, de poeira debaixo desse tapete e uma hora a coisa explode. Então, temos que ter esse zelo, né, com o nosso processo e com o nosso paciente, com os envolvidos nesse problema. Então, não devemos varrer para debaixo do tapete, conforme está aí a figurinha. E aí eu trouxe alguns casos, eu trouxe na realidade... Oi? Verônica, Natalícia, eu acho de suma importância, assim, depois que realmente se abre esse momento que você falou, que a gente tenha como uma atividade o preenchimento de uma não conformidade. Assim, que existem muitas dúvidas na questão de abrir a não conformidade, usar o Qualiex, preencher aquele instrumento, entendeu? Ali é muito importante. Eu acho assim que fecharia essa aula, essa parte teórica com essa prática. Eu acho assim que seria assim um momento riquíssimo e de muita importância para todas as agências, viu? Isso, a gente pode marcar para a próxima aula. Exatamente. Isso. A gente pode marcar isso para a próxima aula. Eu até queria ver com vocês, se vocês não querem mandar anonimamente, assim, pode mandar para a Verônica e ela faz casos que vocês se deparam com desvios de processo, para que a gente possa fazer uma discussão bem rica, né? O que você se depara com o seu processo de trabalho aí de desvio, né? Eu não vou mostrar da onde é de forma alguma, até porque a gente deve manter, né, esse zelo com quem está envolvido. Então, se vocês quiserem mandar para a Verônica, aí ela me entrega e a gente pode fazer essa brincadeira, teoricamente, né, esse treinamento prático, já usando o Qualiex na próxima aula. Eu vou só confirmar com a doutora Denise essa possibilidade, ok? Aí eu trouxe aqui 2 casos para a gente fazer esse exercício de como resolver uma não conformidade. Então, tem aqui uma história, né? Onde a coordenadora isso não é aqui não é moço, tá, pessoal? Então, a coordenadora das agências transfusionais relatou ao laboratório de imunematologia, às 18 horas do dia 4/3, que uma paciente tal, do Hospital da Felicidade recebeu um CH que não respeitava a sua fenotipagem KEL e apresentou calafrios. A responsável do laboratório procurou as informações da paciente no sistema informatizado e constatou que a paciente possuía, na verdade, um histórico de anticorpo identificado, anti-KEL, em 28/1/2019. A coordenadora, então, informou que iria solicitar as amostras para enviar como suspeita de reação transfusional. Aí eu faço uma primeira pergunta para vocês. O que é que vocês acham da descrição dessa não conformidade? Eu queria pelo menos que uma pessoa me desse uma opinião. Bora, pessoal, sem vergonha. Uma pessoa me desse a opinião dessa descrição aí. Bom dia, eu estou dirigindo, vou ver se dá certo eu responder. Certo, é a Paulina, da Agência Transfusional HGF e Hospital Valdemar Alcântara. Assim, houve uma falha, certo, referente ao que aconteceu, porque acredito eu que a pessoa não teve o cuidado anterior de olhar, abrir o sistema informatizado, certo, sobre o histórico dessa paciente, portanto, veio influenciar, contribuir com o problema,
somente posterior foi visto o erro, a causalidade do problema. Isso. A Raulina já começou a falar da análise de causa, certo? Mas uma coisa que eu queria observar antes da análise de causa é a descrição da não conformidade. Se vocês observarem aqui, tem uma redação, né? E isso estava escrito ipsiliter na não conformidade, tá, gente? Então, aqui tem fatos que não são necessários para a descrição da não conformidade. Aqui a gente poderia dizer que o paciente MTS apresentou calafrios, que ao verificar no sistema, ele possuía um anticorpo identificado, porém recebeu um CH sem respeitar essa fenotipagem. Entendeu? Então, era de uma forma mais sucinta, sem dizer que foi relatado ao laboratório, que foi informado que ia solicitar amostras, entendeu? Tudo isso aqui é parte da não conformidade, mas não precisa compor a descrição, né? Uma coisa que poderia compor aqui, que não tem, que não sei se vocês estão observando, o que falta aqui? O paciente é MTS, como é que eu vou chegar no prontuário dele? Não sei, não tem escrito, né? Poderia ter ou PF, né? Pessoa física que se remete ao nosso sistema, ou número de prontuário. Uma outra coisa que falta aqui, número da bolsa. Né? Então, eu não tenho o número da bolsa para que eu também possa olhar que bolsa foi que esse paciente recebeu, certo? Então, assim, essa descrição ela poderia ser melhor feita dessa forma, colocando essas informações. Mas considerando aqui como se fosse a descrição do caso e não a descrição em si da não conformidade, vamos dar seguimento. Então, nessa situação, o que foi que aconteceu? O paciente que tinha um anticorpo identificado recebeu um CH que não respeitava essa fenotipagem, que não respeitava esse anticorpo. E esse paciente apresentou calafrios. E aí? O que fazemos? Tem o que fazer nessa situação? Então, vamos dizer que você está lá na sua agência e que você se deparou com esse caso. Né? Olhando para a não conformidade, eu tenho algo a fazer para apagar esse incêndio dessa transfusão que onde não foi respeitada o anticorpo que o paciente apresentava? Tem, pessoal, tem o que fazer de forma imediata, vou mostrar para você. Então, existe alguma ação? Aí eu me deparei com qualquer caso, qualquer desvio. Primeira pergunta que eu faço: tem alguma coisa que eu posso fazer para diminuir esse dano, para resolver esse desvio? Então, façam essa pergunta de imediato. Nesse caso, a gente selecionou assistir o paciente, ou seja, prestar a assistência necessária àquele paciente, né? Colher a amostra, enviar para o laboratório para fazer essa investigação de reação transfusional. Por exemplo, se você está num hospital que tem gestão de risco, né, que tem segurança do paciente, enfim, deve ter alguma sistemática de estudo quando acontecer esses desvios, então preencher esses formulários de investigação de reação transfusional e etc. Isso aqui, pessoal, são ações imediatas genéricas, tá certo? É só para a gente fazer um exercício de como é que eu traço cada etapa do tratamento da não conformidade. Aí já vou pedindo antecipadamente desculpa a vocês se tiver alguma ação que não seja muito adequada, mas isso aqui são ações hipotéticas. Se vocês tiverem alguma ideia também para contribuir com as ações imediatas ou qualquer etapa da não conformidade, pode abrir o microfone e contribuir, tá? Eu agradeço. Então, como ação imediata, a gente traçou essas 3 aqui, tá certo? Para diminuir aquela possível reação transfusional de um paciente que recebeu um CH que não respeitava a sua fenotipagem, o anticorpo que ele apresentava. E aí, caminhando em direção, a gente vai fazer uma análise de causa, né, em cima disso, para definir quais são realmente as causas que ocasionaram essa transfusão
que não respeitava o requisito do paciente, né? Mas antes disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso somente traçar a ação imediata? Não. Eu tenho que traçar a ação imediata e tenho que fazer essa perguntinha. As ações imediatas propostas foram implantadas? Qual é o objetivo de eu analisar se a ação imediata, se o apagar do incêndio foi feito mesmo? É acompanhar a efetividade das ações. Porque às vezes também acontece, parece também que acontece, muitas vezes a gente diz que vai fazer e esquece de fazer todas as ações, esquece de mandar um formulário, esquece de registrar no sistema o que foi feito, né? Então, às vezes a gente, já aconteceu o caso da gente fazer, retipar uma amostra, encontrar o desvio e não inserir no sistema. E no sistema continuar dando errado e acontecer uma segunda não conformidade sem ser não conformidade, porque a tipagem no sistema não tinha sido atualizada. Então, eu fiz tudo e esqueci a última etapa. Quando a gente fala de ação imediata, eu preciso, além de traçar, implantar e avaliar a efetividade dessa implantação. Uma outra coisa que eu preciso, ao olhar a ação imediata, é qual a evidência de que eu implantei mesmo essa ação que eu tracei. É importante, pessoal, listar isso, para que eu possa ter, né, como prova de que realmente eu assisti o paciente, realmente eu coletei a amostra e enviei para estudo de reação transfusional. Então, aí eu vou responder essas perguntinhas de certa forma. Ao assistir o paciente, onde é que eu posso encontrar as evidências de que ele realmente foi assistido? Seu prontuário. Ao traçar como colher a amostra e enviar para o laboratório, eu vou ter os registros de envio da amostra, o laudo dos exames realizados, né, as respostas que vocês vão ter daqui do laboratório de imunemato acerca da investigação daquela possível reação transfusional, né? Uma outra coisa, preencher os formulários de gestão de risco de investigação transfusional. Eu vou ter os formulários preenchidos, você pode ter uma cópia desses formulários preenchidos para até você ficar como evidência na sua não conformidade. Então, eu preciso também analisar se as ações imediatas foram implantadas, né, elas foram executadas e se elas foram efetivas. E quais são as suas evidências. E aí eu vou passar para essa etapa que eu digo que é a fundamental da não conformidade, porque se eu não traçar uma análise de causa correta, né, se eu não fizer uma análise de causa correta, adequada, profunda e complexa, eu não vou chegar à verdadeira causa raiz, eu não vou conseguir traçar uma ação corretiva, eu não vou conseguir alcançar o objetivo, que é o objetivo maior do tratamento de não conformidades, que é fazer com que o meu processo melhore através da não reocorrência desses desvios. Então, a análise de causa raiz deve responder essa perguntinha, né? Por que ocorreu essa não conformidade? Por que ocorreu esse desvio? Por que ocorreu essa transfusão que não respeitava o que o paciente precisava em relação a esse anticorpo que ele tinha? Né? Por que que a gente não transfundia o paciente com uma bolsa respeitando o seu anticorpo? Então, deve fazer uma pergunta do tipo, né? E aí, existem várias técnicas, o objetivo aqui não é a gente dar só as técnicas, né? Eu vou falar de uma maneira bem genérica. Quando a gente se depara com algum desvio, existem algumas técnicas que a gente pode utilizar para fazer esse estudo de causa raiz. Né? Isso aqui é a estrutura da espinha de peixe, do Ishikawa, certo? Onde ele pede para você perguntar, fazer essas perguntas olhando para a ocorrência, para o processo. No meu processo de testes pré-transfusionais, os materiais utilizados têm como resultado o efeito pretendido? Quando eu olho para materiais relacionados ao processo pré-transfusional, eu olho para quê? Perguntando se esses materiais, eles ajudam no resultado pretendido? Se houver matéria-prima, vamos dizer que tivesse relacionado a alguma coisa de reagente, alguma coisa do tipo. Os meus reagentes, eles permitem que eu identifique realmente essa necessidade de fenotipagem aí, de bolsa, né, com um fenótipo específico para esse paciente?
Então, eu posso fazer uma série de perguntinhas relacionadas a essa categoria materiais. Uma outra categoria que a gente precisa analisar quando eu me deparo com um desvio é a categoria de pessoas, né? Porque eu estou falando de mão de obra, de colaboradores, né? Então, esses colaboradores envolvidos no processo, eles têm adequado nível de aprendizagem, qualificação, que ele coloca como valor de salário, benefício, nível de satisfação, comunicação, outros fatores relacionados aos colaboradores da empresa. Mas, basicamente, você vai aqui olhar se ele tem adequação do nível de aprendizagem, do nível de conhecimento, de capacidade requerido pelo processo de trabalho, se ele teve os treinamentos adequados, se ele tem conhecimento das suas funções e responsabilidades, se esses treinamentos foram efetivos, né? Aqui também, essa pessoa, ela costuma incorrer em desvios, né? Porque a gente já viu, por exemplo, casos em que havia um acúmulo de plantões para determinado colaborador que acabava incorrendo em desvios na sua rotina de trabalho, né? Então, muitas coisas precisam ser vistas quando eu olho para essa categoria pessoas. Uma outra categoria é a categoria métodos, aqui eu estou falando de processo, aqui eu estou falando de procedimento, aqui eu estou falando de metodologia de trabalho, de rotina. Então, eu tenho que olhar para aquele processo. No processo pré-transfusional, onde eu faço os meus testes pré-transfusionais, desde o momento que eu recebo a RT e a amostra, o método ali, o processo, ele está padronizado? Ele está descrito? Ele está acessível? Ele está de maneira clara que o meu colaborador possa entender? Ele contém todos os controles e o passo a passo necessário para aquele processo? Né? A execução das tarefas estão claras? Os registros estão claros? A consulta de informações ou planejamento da execução do serviço está claro? Eu vou olhar se no meu procedimento, né, ele está dizendo o que eu preciso fazer direitinho, está claro e tarará. Quando eu vou, aí eu também, uma outra categoria de análise é a categoria de ambiente, né? Eu posso ter processos que podem ser muito afetados pelo ambiente, né? Vou dar um exemplo. Quando eu falo de puncionar um acesso de um paciente, uma das coisas que o ambiente tem que ter é uma luz adequada, né? Então, se eu não tenho uma luz adequada no ambiente, a chance de acontecer um desvio no meu processo, de eu causar uma flebite nesse paciente, de eu incorrer em várias punções, é muito grande, porque eu preciso de luz para poder enxergar o acesso, né? E fazer aquela punção. Então, por exemplo, isso é um exemplo de ambiente que pode afetar um processo de trabalho, né? Uma outra coisa, por exemplo, quando a gente olha para o nosso ambiente de laboratório, um ambiente de laboratório onde eu faço várias checagens, onde eu faço dupla checagem, principalmente, gente, onde eu faço, às vezes, um processo onde eu estou lendo um resultado para outro transcrever ou outro inserir no sistema, eu tenho que ter um ambiente com segurança, com silêncio, com concentração, que permita concentração. Eu não posso ter um ambiente onde eu estou fazendo uma técnica, estou fazendo a identificação de uma amostra, né? Fazendo lá os meus testes pré-transfusionais, onde estou lá com o meu rádio de forró ligado na maior altura do mundo, e aí eu estou falando com o meu colega, ele não está nem ouvindo, eu vou falar que é O positivo, ele vai entender que é A. Né? Houve um tempo onde a gente tinha as coisas menos automatizadas, né? Mais manuais, e que a gente fazia os testes, por exemplo, do doador, isso num tempo bem antigo, mas que acontecia de você estar fazendo ali os testes, você está lendo o teste, o colega está conferindo e registrando, inserindo no sistema. Duas pessoas trabalhando. Se nesse ambiente eu tiver um ambiente onde que todo mundo entra, o acesso é ilimitado para todo mundo, onde eu não tenho capacidade de me concentrar, de prestar atenção no que estou fazendo, a chance de eu errar é enorme. Então, eu preciso olhar assim, no meu ambiente lá, né, no meu laboratório, na minha agência transfusional, onde eu faço os testes pré-transfusionais, tem alguma coisa que afeta o resultado pretendido? Então, fazer análise sobre essa ótica.
também são consideradas. Quando eu falo em máquina, né? Aí eu estou falando, por exemplo, eu estou falando de uma centrífuga, eu estou falando de uma incubadora, eu estou falando também de um computador ou de sistema, certo? Então, eu tenho que analisar. Se vamos dizer que nessa técnica e nessa hora que a pessoa foi fazer e teve um desvio, a centrífuga não ajudou, não separou a amostra direito, e isso aí acabou incorrendo no desvio do seu teste. Então, você teria que analisar também, se for pertinente, né, pessoal? Qual é o impacto da máquina, do equipamento naquele processo. E a medida, ela está relacionada ao controle de qualidade, à mensuração de indicador de desempenho, a instrumento de medição. Medida, por exemplo, na categoria medida, o que é que eu podia avaliar? A micropipeta... Oi? Alguém falou? Oi? Quando eu falo de medida, o que é que eu posso relacionar diretamente? A micropipeta que eu estou usando, ela está calibrada? Porque a gente sabe que em qualquer processo de laboratório, se eu não tiver com as micropipetas calibradas direitinho, eu posso pipetar mais ou pipetar menos e eu posso ter desvios no resultado pretendido, né, do meu processo. Então, por exemplo, meu controle de qualidade está sendo executado, os resultados que eu estou obtendo são resultados esperados realmente ou não, né? Então, isso aqui é de forma genérica, você pode fazer essas perguntinhas toda vida que olhar para um desvio para você poder auxiliar o seu estudo da causa raiz. Aí, seguindo nesse caso em específico, certo? Quando eu olho para material, eu vou fazer uma perguntinha. Havia mecanismo de consulta de histórico transfusional? Certo? Em relação à medida, não vamos dizer que não é aplicável para esse caso, tá? Pessoas, mão de obra, a adequação do nível de aprendizagem e qualificação dos envolvidos nesse desvio. Então, na hora que a pessoa não identificou que aquele paciente tinha uma necessidade específica de receber um componente específico, essa pessoa tem conhecimento da necessidade de fazer essa consulta de histórico transfusional? Entendeu? Então, as pessoas têm consciência das suas funções, a pessoa entende que é necessário consultar o histórico, a pessoa entende que os pacientes que têm algum anticorpo devem respeitar, né, conforme o tipo de anticorpo, aquela fenotipagem. Aquele colaborador envolvido lá naquela agência que teve esse desvio, ele sabe o que é um anticorpo, ele sabe qual é o impacto de um paciente receber um hemocomponente que não respeita a sua fenotipagem requerida, né? Então, a gente vai fazer essas perguntinhas para poder entender onde é o problema, onde é a causa do problema. Vou olhar para o meu procedimento, para o meu método. Tem um procedimento escrito? Beleza, tem. Ele descreve a consulta? Essa descrição, ela alcança a linguagem do técnico? Ela permite um entendimento, ela permite a execução de cada etapa, né? Ela define a ação que eu tenho que ter, ou ela permite uma variabilidade de ações. Os registros estão definidos relacionados a esse procedimento. A forma de consulta de informações está clara, então várias perguntas podem ser feitas. Não olho para máquinas. O sistema, o computador, prevê a consulta? Existe uma possibilidade de eu consultar o histórico transfusional do paciente? Se existe, estava funcionando no momento? O ambiente, como eu falei, o ambiente é favorável à execução do procedimento? O ambiente teve alguma coisa que facilitou a desatenção ou a falha nesse processo, o esquecimento desse processo, dessa etapa tão importante no processo? Então, você vai fazer algumas perguntinhas para poder... Lógico, você vai fazer isso sozinho? Não, vai fazer com os envolvidos, porque senão não vai ser efetivo. Tem que fazer com quem está envolvido, para a gente poder entender o que é que aconteceu. Então, vamos fazer de conta que... Nesse caso aqui, o que havia? O que aconteceu? Havia sim sistema, o sistema possibilitava a consulta, porém ele não estava funcionando no momento
do procedimento, porque havia instabilidade na rede de internet, causando não acesso do colaborador no momento. Não havia ficha de receptor, cópia física ou outro tipo de cópia digital. Ou seja, não havia uma contingência para acesso à consulta do histórico transfusional. Não havia descrito no procedimento como fazer a consulta no caso de falha no sistema. Não estava previsto no procedimento como seria a contingência quando eu precisasse fazer a consulta e o sistema não tivesse disponível. Uma outra coisa que a gente descobriu fazendo essas perguntinhas é que a colaboradora não havia concluído os treinamentos necessários à execução das atividades. Certo? Vamos dizer que isso aqui foi o que a gente levantou de causa para que incorresse nesse erro de fazer uma transfusão não respeitando o anticorpo do paciente. Então, causa raiz, nós traçamos essas, né? São as mesmas que eu acabei de ler para vocês, tá certo? Sistema informatizado não estava funcionando, devido à instabilidade na rede, não havia ficha de receptor, não havia descrito no procedimento como fazer consulta no caso de falha, e a colaboradora não havia concluído os treinamentos necessários. A gente podia extrapolar um pouco mais cada uma dessas ações. Quando eu falo de que não havia sistema informatizado devido à instabilidade de rede, eu tenho que prover a estabilidade da rede, eu tenho que prover uma contingência, né, para que eu possa ter essa consulta do histórico pré-transfusional, seja por ficha de receptor cópia física, seja por arquivo digital, ou seja pela simples ligação pedindo que outra unidade faça essa consulta no sistema. Né? Então, eu tenho que traçar aí uma estratégia de contingência. Não havia descrito no procedimento como fazer a consulta no caso de falha no sistema, está relacionada a não ter a estratégia de contingência, eu posso até juntar essas duas causas raiz e traçar uma ação corretiva só, né? E aqui a colaboradora, quando eu falo que a colaboradora não havia concluído os treinamentos, se eu disser apenas que eu vou treinar a colaboradora, eu também estou trabalhando na superficialidade. Eu tenho que, além de terminar de treinar essa colaboradora envolvida, eu tenho que traçar alguma estratégia que seja mais abrangente, que evite que colaboradores que não concluam os treinamentos necessários, não tenham sua avaliação final realizada e a liberação para exercer as atividades, estejam exercendo atividades nas nossas agências, certo? Então, nós traçamos como ação corretiva, adequar a rede para prover estabilidade no sistema, descrever em procedimento como fazer a consulta no caso de falha no sistema, que é a contingência, concluir os treinamentos obrigatórios da colaboradora envolvida e uma ação mais macro, estabelecer processo de avaliação e liberação dos envolvidos antes de alocar os mesmos nas unidades. Então, vocês vão ver que são ações muito mais abrangentes. Né? Quando eu traço somente, se eu olhasse para essa situação e dissesse, não, porque a pessoa não fez a consulta, ação corretiva, retreinar a colaboradora, ia voltar a acontecer. Fico trabalhando só com a pessoa. E o resto? Será que o resto não faz? A mesma coisa? Será que eu tenho esse problema em outra agência? Com certeza tem. Eu costumo dizer que não conformidade é igual à família. Só muda o porta-retrato. Então, as não conformidades, normalmente, elas acontecem repetidamente. Elas são reocorrentes quando a gente olha para as unidades que executam as mesmas tarefas. Lógico que a diferença vai estar que quando eu tenho uma agência que tem um sistema da qualidade ou que realmente implanta os requisitos da qualidade que são traçados pelo Hemocentro aqui de Fortaleza, né? Então, a gente consegue ver, tenho problemas, tenho não conformidades, mas eu os trato, eu não escondo, certo? Então, a gente chegou numa ação corretiva que foi definida, né? Isso aqui são situações hipotéticas, como eu falei para vocês, só para a gente fazer esse exercício. Então, tracei essa ação corretiva, vou estabelecer plano de ação e depois o que é que eu vou fazer? Avaliar se, sim, eu implantei aqui, eu consegui adequar a rede, né, para prover estabilidade, o sistema não falhou mais, eu revisei meu procedimento, treinei o pessoal, descrevi uma estratégia de
contingência para fazer a consulta quando o sistema não estiver funcionante, né? Ou concluí os treinamentos, fiz o processo de avaliação e liberação dos colaboradores quando eles estão treinando para assumir as funções, beleza, implantei tudo isso. Aí eu vou olhar, aconteceu mais da pessoa não consultar o histórico pré-transfusional por conta de alguma dessas causas raiz? Não aconteceu. Então, beleza, ações corretivas efetivas, eficazes, em não conformidade encerrada. Aí eu termino, certo? Passando para o caso 2. A amostra proveniente do Hospital Flor do Deserto da paciente FLRN foi enviada para estudo de PAI positivo. Natalícia, com Oi, doutor. licença. Não está saindo o slide. Nossa, não? E foi agora que não saiu? Então, sumiu. Eu acho tô que foi agora, vendo. que tem 2 Tá vendo? Eu acho que foi a senhora tô que não tá vendo. vendo, não? Que o pessoal tá dizendo que tá vendo. Nem eu, nem a Ju aqui. Eu vou parar a Não apresentação e começar. não está aparecendo o slide também para mim, não. Não? Não. Eu vou parar a apresentação, tá? E vou voltar de novo aqui, tá bom? E nem para mim tá aparecendo, não. Você sabe dizer quando foi que Foi parou? agora, até o começo do caso 2. Vocês viram quando eu expus os quadrinhos de material, método e pessoas? Sim. Sim. Então, no início que você foi falar sobre o caso 2, aí foi que Ah, no sumiu caso. tudo. Mas vocês viram até o final do caso 1. Sim, a resolução. Tá certo. Então eu vou botar aqui de novo. Eu não sei, eu não toquei nada. Eu estava transmitindo do mesmo jeito, mas deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo agora? Sim. Beleza. Sim, Então, estou vendo. Então deu para concluir o caso 1, não foi, pessoal? Então, aqui, continuando o caso 2. A amostra proveniente do Hospital Flor do Deserto, do paciente FLRN, foi enviada para estudo de PAI positivo e estava tipada como B positivo. No entanto, a tipagem correta era AB negativo. Certo? Então, o que vocês acham da descrição dessa não conformidade? Ela é uma descrição mais enxuta, porém aqui também faltam algumas informações relevantes. Quais? PF do paciente ou número de prontuário, para que a gente possa olhar lá nos registros da agência, né, no mapa de trabalho, no livro de compatibilidade, como é que está registrado os testes pré-transfusionais desse paciente, qual é o número da amostra, né? Então, faltam alguns dados para que a gente possa investigar, mas isso é só uma observação para a gente poder entender. Então, a gente pegou esse caso aqui, onde uma amostra que foi recebida para estudo de PAI positivo, ela estava tipada como B positivo, no entanto, na hora de fazer os testes lá, né, foi detectada que ela era B negativo. Aí, o que eu tenho que fazer quando eu me deparo com um desvio desse? Fazer uma perguntinha, né, pessoal? Existe alguma ação imediata cujo objetivo reduzir danos ou resolver esse desvio? Primeira coisa que eu tenho que fazer, provavelmente, tá? Coletar nova amostra e retipar. Se isso não tiver adequado à rotina do dia a dia, eu peço desculpa a vocês, mas eu não tenho muita propriedade na imunemato, tá, pessoal? São ações genéricas. É só para vocês entenderem que quando você se depara com um desvio, eu tenho que analisar se eu tenho alguma coisa a fazer. Certo? Então, você pode coletar uma nova amostra e retipar esse paciente, analisar os registros para saber se lá no registro ela está mesmo tipada, né, como AB negativo, ou está tipada, que agora eu não me lembro da tipagem, é B positivo. Então, a amostra veio para a imunemato estudar como B positivo, entretanto, quando foi feito os testes, foi detectada que ela era AB negativo, né? Então,
eu posso olhar os registros para saber se foi uma troca na hora só de registrar, né? Ou se foi realmente um erro na hora de realizar meu exame, né? O paciente estava correto, eu posso fazer uma série de verificações. Isso são ações que compõem essa fase inicial, quando eu me deparo com um problema. E aí, eu fazendo a retipagem, confirmando que o paciente é esse mesmo, eu tenho que registrar que esse paciente ele é AB negativo e não B positivo, caso isso se confirme, tá? Então, traçada essas ações imediatas, vamos para frente. O que a gente tem que perguntar novamente? Essas ações foram propostas, as propostas, melhor dizendo, foram implantadas? Elas alcançaram o objetivo realmente, que é monitorar a efetividade das ações? Qual a evidência de cada uma delas, né? Então, quando eu tracei que coletar a nova amostra e retipar, são os registros, né, da nova amostra coletada e da retipagem, os registros no livro de compatibilidade ou no sistema do SBS, se a agência tiver acesso, ou no sistema do hospital, enfim. Eu vou procurar os registros para saber se realmente foi executada essa ação de coletar nova amostra e retipar. Registrar a informação da tipagem correta, né? Como eu falei para vocês, eu já peguei um caso onde era uma não conformidade de uma coleta externa do interior do Ceará, onde houve realmente uma troca na primeira coleta, e aí foi feita a retipagem aqui em Fortaleza e tal, mas houve um desvio onde não foi atualizada essa informação correta da tipagem do doador, e novamente aconteceu a situação, mas não porque tinha acontecido uma troca, não, é porque no sistema ele continuava com a tipagem errada. Então, é importante que a gente não só colete nova amostra, retipe tudo, mas atualize a informação da tipagem, né? Isso é fundamental. E conferência dos registros, né, para ver se foi feita realmente o registro da tipagem, ajuste da tipagem do paciente. Fazendo uma análise de causa raiz, né, por que aconteceu essa não conformidade, porque eu tipei, né, uma amostra que era AB negativo como B, porque eu tenho esse resultado trocado. E aí, vamos fazer de conta, né, eu vou fazer algumas perguntinhas do jeito que a gente fez na outra, né, assumindo que, ao analisar o livro, eu percebi que eu tinha tipado errado, tinha informado a tipagem errada no sistema, porém, eu tinha registrado realmente no livro como AB negativo, então, teoricamente, a minha tipagem eu tinha feito correto, e no momento de eu registrar no sistema, eu tinha feito uma inserção errada da informação, admitindo que no final das contas foi isso. Então, nessa situação, eu tinha algum mecanismo de dupla checagem antes da liberação, ou a cada passo importante desse teste pré-transfusional? Se estava sendo executado, era bem entendido, né? Medida não aplicável, que no caso, pessoas, a adequação do nível de aprendizagem, a mesma coisa. O técnico que estava da agência, ele entende o passo a passo do ato pré-transfusional, dos testes pré-transfusionais, ele entende a importância da realização com cada controle de cada etapa do meu teste pré-transfusional, ele entende, né, a dupla checagem que está proposta. As pessoas estão conscientes das suas funções e responsabilidades, têm um treinamento adequado, então você vai fazer aquelas mesmas perguntinhas. Métodos. O procedimento está escrito, está lá escrita a dupla checagem, é claro, está lá escrita a importância de conferir a inserção das informações no sistema com o que está escrito no livro, está definido alguma outra checagem da amostra com o registro do livro de compatibilidade, outra conferência que se faça necessária, esses registros estão bem definidos, a forma de conferência, está errado aqui, desculpa, a forma de conferência de informações é clara, então eu vou analisar o processo também de trabalho. Máquinas aqui não é aplicável. Então, o ambiente é favorável à execução do procedimento, então eu tenho uma condição de ter uma concentração, de ter uma seriedade na hora que eu estou lá inserindo no sistema ou nos meus registros, realmente, que aquela informação é aquela mesma, né? Então, quando eu faço essa perguntinha,
essas perguntinhas, vamos dizer que eu encontrei isso aqui como ação corretiva. Não havia descrito um procedimento à dupla conferência antes da liberação dos resultados, né? E antes da inserção no sistema, vamos dizer que fosse isso. Na referida AT não havia um responsável definido e nem acompanhamento das atividades da mesma. Né? Vamos observar que, por exemplo, na hora que a gente falou de pessoas, de consciência de função, não havia um monitoramento, não havia uma gerência, não havia uma gestão desses processos, portanto, esses profissionais trabalhavam sem um controle, sem um monitoramento da execução dos seus passos. Vamos dizer que a gente tivesse encontrado isso como ação corretiva. Vocês vão observar que quando a gente vai finalizando, né, quando eu vou traçar ação corretiva, são sempre ações abrangentes, que não vão visar tão somente resolver o processo, o desvio naquele processo executado pela Maria. Vai visar o processo de trabalho da agência, certo? Muito embora tenha ações, às vezes, específicas com a Maria. Causa raiz. Não havia descrito no procedimento a dupla conferência antes da liberação dos resultados. Na referida AT não havia um responsável definido e nem acompanhamento das atividades da mesma. Então, como ação corretiva, a gente pode definir, descrever em procedimento a dupla conferência antes da liberação dos resultados, definir um responsável técnico de enfermagem e de enfermagem para a agência, estabelecer um processo de acompanhamento das atividades da unidade. Então, vocês vão ver que são ações macro, né? São ações sistêmicas, que visam uma melhoria no processo, e não resolver a transfusão do paciente FLRN, que foi mandado para estudo, entretanto, ele foi mandado para estudo porque estava dando os testes tudo alterado, porque na realidade tinha sido identificado errado, né? Então, vai olhar de uma forma muito mais abrangente. E depois de definir a ação corretiva, vou definir prazo. Depois de um tempo, eu vou voltar e analisar. Foi implantado? O procedimento foi escrito com mais detalhamento na dupla checagem? Está sendo feita a dupla checagem? Foi treinado as pessoas? Né? Então, a gente vai verificar várias coisas para compor realmente esse conceito da efetividade ou não dessa ação que foi proposta. Chegando nesse final das contas, eu vou voltar. Houve mais erro de inserção de resultado da tipagem dos pacientes, dos testes pré-transfusionais? Não houve. Por esses motivos, não houve. Então, a gente conclui que a ação corretiva, ela foi sim efetiva, eficaz, e o problema não voltou a acontecer. Por que a gente, às vezes, vê tanta recorrência de não conformidade? Porque a gente não chega bem aqui. Né? A gente não chega. A gente só chega na ponta do iceberg, a gente não chega na base do iceberg. Né? Pensando no iceberg que tem só aquela pontinha para cima do mar, né? Imagine o que tem de profundidade. Ali é uma não conformidade, pessoal. A não conformidade, quando eu olho para ela, a ponta do iceberg é só a primeira parte, só a ação imediata. E o que eu vou ter para baixo do mar, né? Dentro do mar, é realmente o que eu preciso ver para poder traçar ações corretivas eficazes. Né? A proposta que eu tinha para trabalhar com vocês era essa hoje, porque eu vi a necessidade de reforçar alguns conceitos. Fazer o tratamento de não conformidade não é algo impossível, não é algo enfadonho, não é algo para cumprir burocracia. É algo para melhorar os nossos processos de trabalho. Eles precisam ser melhorados, né? Eles precisam ser olhados dessa forma. E, assim, é muito importante que vocês entendam a necessidade realmente de abrir não conformidade, de chegar em todas as etapas. Aí eu trouxe essa frase aqui, que a persistência é a irmã gêmea da excelência. Um é mãe da qualidade e a outra a mãe do tempo. Né? Então, que a gente possa persistir realmente nessa vontade de trazer para o nosso processo de trabalho aí na agência esses requisitos da qualidade. Eu vou parar aqui o meu compartilhamento, né? Se vocês quiserem fazer alguma colocação, né, pode ficar à vontade, pode abrir o microfone. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, eu estou aqui à disposição de vocês. Natalice, Oi. Não é referente bem à aula, mas é um curso que está havendo, que eu recebi um e-mail, certo? Que é ministrado por você, certo? Como é que faz? Porque eu não consegui imprimir o boleto. Me inscrevi, certo? E eu não estou conseguindo. Quando eu chego no sistema de pagamento,
Aí tem cartão de crédito ou boleto. E não está dando certo. É um que é EAD, é a distância? É esse? Sim, isso. Raulina, vamos fazer o seguinte, a gente fala depois da aula, aí eu te digo como é que tu resolve, pode ser? Tu tem meu número aí? Você tem meu número? Mas eu peço a Verônica, viu? Pronto, aí você entra em contato comigo, Natália. Entro. Desculpa aí interromper, Não, viu? tudo bem, entro sim. Pessoal, tem mais alguma coisa? Não? Oi, bom dia. Bom dia. Falando também desse curso EAD, né? Aproveite depois dessa palestra, a senhora fazer a propaganda do seu curso online. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a Verônica o PDF do curso, tá? Aí ela passa para vocês. Inclusive, acho que ainda tem um desconto aí. É pelo IPH, tá bom? Vou passar para a Tá. Verônica. Aí ela passa para vocês aí, Aí tá eu bom? repasso para elas nos grupos, viu? Isso. Natalice, parabéns pela aula novamente, assim, gostei bastante, é bem dentro do dia a dia, eu acho que a mudança de perfil e de entendimento de não conformidade tem que ser cultivada como oportunidade sempre de melhoria e de crescimento, não só pessoal, mas do grupo como um todo. E assim, eu reforço a necessidade da gente trabalhar o instrumento no Qualiex, para poder realmente, assim, fortalecer, fechar essa questão, que você ficou com a parte agora, apresentou a teórica, sim, colocou alguns casos, mas é muito importante. E eu sei que nós temos várias situações de não conformidade que a gente pode ter como exemplo para uma próxima aula. Eu acho que seria muito interessante e seria, assim, exatamente, fomentar e plantar essa sementinha da questão da mudança de paradigma com relação à questão de não conformidades, viu? Isso. A gente pode fazer, viu, Verônica? Você me manda aí, as que eu pede o pessoal para mandar os casos. Não precisa se identificar. É importante só ter uns fundamentos para a gente trabalhar, né? E a gente já faz dentro do sistema como exercício. Tá, ok? Só combinar com a doutora Denise. Doutora Denise? Oi, Natalícia, é Juliana. Oi, Bom dia. bom dia. Doutora Denise está aí? Não. Não, ela precisou sair numa reuniãozinha aqui do Tá lado. certo. Não, só para a gente confirmar, se a gente poderia fazer na próxima terça-feira, continuidade